Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter à sua disposição, @GenteQueFalaAM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e um telefone à sua disposição também, São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, diretor-presidente da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município Eurípides Salles. Prazer tê-lo aqui, Eurípides. Muito obrigado, Zancopé. Eu compareço mais uma vez aqui à presença de vocês para nós falarmos das contas públicas. E hoje eu quero trazer a ideia do Sebrasp, que vai ser uma ideia maravilhosa que vai dar muita discussão em cima do Sebrasp. Também conosco o consultor de energia Estélio da Cunha. Que bom tê-lo aqui, Estélio. Obrigado por me ter no teu programa, Zancopé. Também o jornalista Audálio Dantas. Teu nome resume tudo em termos de jornalista, tenho certeza absoluta. É verdade. Então, estamos aqui. Atualmente você é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e diretor executivo da revista Negócios da Comunicação, correto? Esse último eu acabo de sair. Declinar. Estou na rua. Aliás, a rua é o lugar onde a gente deve estar. Para nós jornalistas. Que bom, rua, hein? Está na rua, né? Porque antigamente estava... Fui eu que decidi, hein? Não, viu? Sim, antigamente a gente não ficava na rua, lembra? Não? No tempo da faculdade... Audálio Dantas, eu digo que o nome dele resume tudo, porque o Audálio Dantas é, sem dúvida alguma, um dos principais, eu como jornalista o considero sempre presidente do sindicato, porque ele foi à luta, ele ergueu a bandeira da nossa profissão, defendeu, saiu em defesa dos jornalistas e, em momento algum, deixou de nos representar com dignidade, com maestria, por isso que eu digo o teu nome. Muito obrigado, Zé. E foi muito perseguido por isso. Sim, Bom, sim. mas isso aí eu não fui o único, né? Aí é que está muita gente, milhares de brasileiros. Também conosco, auditor, professor da Escola de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas, Valmir Leôncio da Silva. Leôncio, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Zancopé. Muito obrigado pelo convite, hein? Olha, a avaliação de políticos despenca em todos os níveis. A percepção de aumento da corrupção combinada à expectativa de piora nas condições de vida deflagrou uma crise de rejeição aos políticos em todos os níveis no Brasil. Segundo o Datafolha, tanto a aprovação da presidente Dilma Rousseff quanto do governador Geraldo Alckmin, do prefeito Fernando Haddad, caíram mais de 10% em menos de um mês. Além disso, 71% das pessoas afirmam que não têm um partido político preferido, maior nível desde que o país voltou a votar em 1989. Voltou a votar para presidente, né? Porque nós tivemos eleições anteriores, sempre tivemos para vereador, para deputado. Vigiadas, mas tínhamos. Não, isso é outra coisa, isso é outro detalhe, Audálio. Mas quando diz voltou a votar para presidente em 89, ok, Audálio? Desde 65 que não havia eleição para presidente. E como é que é a tua análise nessa queda de... Infelizmente, nós temos que concordar que o sistema de representação no país está em crise, e uma crise muito grave. Mas isso não é uma coisa de hoje, em função da crise econômica, de denúncias de corrupção, etc. Isso é uma coisa que vem há tempo, em função de se ter transformado a representação partidária em negócio, né? em traficância. Só o número de criação de partidos nesses últimos anos, nós temos 30 e tantos partidos. E outros em formação. E outros em tentativas de Sim. formação. Isso significa que se transformou em negócio.
E o negócio leva à negociata, né? E a negociata é o que muita gente procura, infelizmente, em vez de se voltar para o interesse público. O Congresso que nós temos hoje, essa legislatura que acabou, principalmente, foi um dos piores da história desse país. Com gente lá que absolutamente está... Nós vimos agora na eleição do presidente da Câmara o que significou isso. Não foi uma eleição porque ele tem uma proposta política, que ele tenha uma ideologia a defender. É porque ele prometia a continuidade de negócios, de vantagens, etc. Infelizmente, a maioria hoje concorre aos cargos de representação, deputado, senador, vereador, etc., para se beneficiar pessoalmente disso. Isso realmente leva a que a sociedade rejeite, mesmo que a sociedade muitas vezes também tenha a sua dose de culpa nessa questão toda. Eurípides Salles, antes de ser conselheiro do Tribunal de Contas do município, você foi vereador na cidade de São Paulo. Qual é a tua análise numa redução de popularidade de um político? Eu vou fazer uma análise um pouco diferente desta. O que está faltando, cada vez que você conversa sobre futuro do Brasil, você diz, o Brasil não tem gestão pública, falta gestor público. Porque quando você fala em gestão e gestor, você fala em controle. Quando você fala em controle, você fala numa série de medidas que essas medidas são capazes de evitar qualquer ato que saia do normal, que saia do honesto, que saia do correto. Então, em cima disso, do que é que nós fizemos na Escola de Contas? A nossa Escola de Contas, ela é o Senai da administração pública. O que é isso? Nós formamos aqueles administradores para que eles possam ter um trabalho consequente, para que eles possam desenvolver a sua atividade diária em nome de um trabalho consequente, sério, honesto, correto. Esse é o nosso trabalho. Então, o que foi que surgiu? Surgiu a ideia de nós termos o SEBRASP. O que é o SEBRASP? É um serviço brasileiro de aprendizagem no setor público. Porque o setor público, Adalho Dantas, tem um defeito muito grande. Qual que é o defeito muito grande? A rotatividade de mão de obra. Entra executivo de 4 em 4 anos. Entram secretários, muitas vezes 2 por mês. E estes secretários trazem os seus assessores para trabalharem na administração pública. E esses assessores nem sempre conhecem o desenrolar, o trabalho, como é que ele se desenvolve. Daí, toda a forma, é evidente, se você se consulta com um médico que não é médico, que não estudou medicina, você corre um risco muito sério. E é isso que acontece na administração pública. É mais a incompetência, é mais a falta de controle, é mais a falta de um trabalho sério que permite tudo o que o Adalho Dantas disse agora mesmo. Se nós tivéssemos um trabalho sério, isso não seria possível. Algo a acrescentar, Adalho? Não, eu acho que é um aspecto importante, mas não é tudo. Infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil que vem desde os 1500, que é de aproveitamento do Estado, né? E isso, infelizmente, não serão apenas esses instrumentos de controle que vai resolver. Estélio. Zancopé, eu acho que a palavra que resume tudo isso é saturação. A população está saturada do auto-engano. Então, a partir do meio do governo Lula, lá, 2003, por aí, nós começamos a ter a política do auto-engano no Brasil. As coisas começaram a dar certo, não por questões de gestão interna, mas por questão do mercado internacional. A China comprando tudo que a gente produzia aqui de forma extrativa, pagando o preço que a gente queria. O Banco Central se enchendo de dólar, fazendo grandes reservas internacionais. Então, isso deu a esse partido, Partido dos Trabalhadores, a condição não só de vender o auto-engano,
mas como dizer, olha, o auto-engano está consolidado. Tá? E isso aconteceu, a gente viu na reeleição do Lula, nós vimos aí o mercado internacional, no ano de 2008, responder negativamente. Aí o Brasil adotou políticas que eles chamam de políticas anticíclicas, que é um outro auto-engano. Tá? Então nós caminhamos para o auto-engano. Aqui em março de 2013, nesse programa, eu coloquei toda a questão meteorológica, eu disse, o governador está errado, a questão não é meteorológica, é mudança climática. Então nós temos que estar preparados até o ano de março de 2017, porque falta d'água significa não falta d'água no chuveiro, mas energia elétrica para o chuveiro e comida no prato do chaveiro, não é verdade? Mas nada é feito. Por quê? Porque vai no auto-engano, né? Então eu acho que o Brasil precisa ter um choque de verdade. Estélio, aproveitando este assunto que você aborda como consultor de energia, o governo anuncia a possibilidade de estender o horário de verão por mais um mês. Resolve? Não, o que nós temos que entender o horário é o de seguinte... verão é para economizar água e não energia, porque é uma incoerência uma empresa que vende energia ficar contente porque vendeu menos energia. O que acontece é o seguinte, Zancopé, o Sudeste ele é 75% pendurado na forma hídrica de geração elétrica, tá? Então, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, nós somos montados em cima de hidroelétricas, né? Sistema Furnas, Jupiá, Ilha Solteira, trazemos o Leão de Itaipu, já temos alguma integração com Tucuruí, lá em cima, no Rio Amazonas, lá em cima no Rio Pará, né? Lá em cima. Mas nós já temos. O que acontece? Faltou água, falta tudo. E essa questão que o governo diz, vou estender o horário de verão, ele já deveria ter estabelecido o racionamento há muito tempo. Nós deveríamos ter estabelecido o racionamento de energia elétrica como de água lá em 2013. Porque é muito fácil, Zancopé. Quem trabalha em uma usina de Furnas, que passa ali por cima do reservatório e olha o nível caindo, ele sabe que não é uma chuvinha que enche aquilo. Né? O pessoal que trabalha na Sabesp vai no sistema Cantareira, passa de helicóptero e vê que em março de 2013 estava 60%, que em março de 2014 estava 40%, então ele sabe que em março de 2015 não vai encher de novo. Né? Então nós aqui no Sudeste somos extremamente dependentes da água e nós não tomamos providência nenhuma. De novo eu volto a usar essa palavra, o auto-engano. Eu queria fazer... Desculpe. Pois não, pois não. Não, rapidamente, só uma observação. As suas observações do ponto de vista econômico, da macroeconomia, tudo isso são corretas, mas eu queria observar que não concordo com o fato de você separar a coisa a partir do governo Lula. É como se houvesse um diabo aí a ser excomungado, né? Porque antes desse, todos os problemas acumulados historicamente, e a ditadura militar principalmente, tudo isso, claro, que tem a ver com as crises que o país... Mas aí nós estamos em um horizonte histórico muito longe, né? Sim, mas... Nós estamos falando aqui mais do que o Zancopé coloca, né? Quer dizer, essa a população olhando hoje e vendo Geraldo Alckmin, Dilma e Haddad, né? Quer dizer, a população olhando hoje, na neurolinguística da população, ela não vai lá no governo Fernando Henrique, já ficou muito para trás. Eu poderia até dizer, nesse programa Gente que Fala, nós alertamos ao governo Fernando Henrique que a água tinha acabado um ano antes também, quando ele estabeleceu o racionamento dele, se lembra? Sim. Tá? E nós dissemos, tudo que está sendo feito errado, não vai ter jeito. Aí o que o Fernando Henrique fez? Fernando Henrique assinou aquele contrato com a Bolívia, que nós denunciamos nesse programa. Está errado pagar take or pay. Nós ficamos 3 anos pagando gás e não tínhamos turbina elétrica. Tudo isso eu sei. Eu estou me limitando ao slide que teve ali, né? Esse slide é o povo que olha e diz, gente do céu... Tem uma mentira nisso aí. O cara acorda para o auto-engano dele. Não, eu só quero dizer que a mentira não é privilégio, entre aspas, desses governantes citados. Claro. Não é. É isso que precisa ser. Eurípides. Eu queria fazer uma pergunta.
Eu sempre leio com bastante curiosidade, sou participante desta realidade, a realidade da falta d'água que nós estamos vivendo. A minha pergunta é a seguinte: é só racionamento? Não existe outra forma para nós convivermos com esse problema? Porque, veja, se nós falarmos só em racionamento, eu vou ensinar para o meu neto, e logo terei bisneto, que ele tem que começar a racionar. Aí, a minha pergunta é a seguinte: para nós termos essa qualidade de vida, não faltando água, nós temos só que racionar? Não há outra saída? O que acontece é o seguinte: houve uma alteração climática no planeta, né? Vocês se lembram, há 10 anos atrás, houve uma grande trombada, né? Trombada da placa tectônica do Pacífico contra o continente da Ásia, contra a China, né? Basicamente China, Índia, etc. Vocês se lembram daquele grande tsunami que houve na Indonésia. Aí vocês se lembram que houve uma reverberação dessa energia que veio bater aqui na placa de Nazca e teve um grande terremoto e tsunami no Chile. Você lembram disso? Lembro. Aí reverberou novamente e voltou, e teve o grande tsunami no Japão, né? Com as características de desastre nuclear e etc. lá, certo? Muito bem. Essa modificação dessa placa do Pacífico, que se chama placa do Pacífico, ela alterou o ângulo que a gente agride o Sol em 40 polegadas. Então, fez com que a massa desértica descesse parte para o paralelo 2022, onde nós estamos. Então, isso vai ficar assim até março de 2017, onde um modelo geotectônico, ele prevê que deverá ter uma outra grande movimentação da placa. Aí pode ser que vá mais para o sul. Tanto assim que, quando lá em março de 2013 nós chamamos a atenção do nosso público, do Gente que Fala, né? O que a gente dizia? Se houver uma movimentação tectônica rápida, né? Quer dizer, aqui entre 2015, 14 e 15, nós vamos sair dessa secura. Caso contrário, as bacias hídricas do sul vão superlotar. E a bacia do norte vai superlotar. E nós aqui no centro vamos ficar, porque a Califórnia também vai ficar. Foi isso que nós dissemos. Agora, isso que eu estou falando aqui, eu não inventei, eu não montei modelo, muito embora meu doutorado seja em modelos matemáticos, né? Modelos complexos. Na realidade, é em modelos complexos sem solução, que você busca a solução mais próxima, que as soluções sociais são assim, né? Você não tem uma solução social, você tem soluções próximas a uma melhora, né? Então, esses modelos, eles nos mostram isso. A cada 344 dias, nós estamos tendo, com variação de 20, 23 dias, movimentação na placa. Aí você diz: puxa, Estélio, vamos torcer para ter um outro tsunami? Olha, para a água voltar para a gente, tem que ter um outro tsunami lá em cima. Essa é que é a verdade. Tá? Para a água voltar para a gente, não adianta só 1.300 vulcões hoje em erupção na Cordilheira do Pacífico, Cordilheira do Oceano Pacífico. Nós precisamos de 2.300. Tá? Por quê? Porque a placa do Atlântico, ela entra na Terra e ela sai pelo Pacífico. Entendeu? Entendi. Esse é que é o problema. O Leôncio também é conselheiro do CRESP. CRESP é Conselho Regional de Contabilidade. A tua análise sobre essa oscilação de avaliação de políticos. Bom, eu acredito que uma boa parte dessa avaliação que é feita hoje, ela advém principalmente daquela coisa que até o Dr. Eurípides falou antes, né, a respeito do controle. Eu acho que o controle está muito ligado ao desenvolvimento do político. Por quê? Porque o que a gente está tendo hoje são pessoas, às vezes, que estão indo para a política e falta um pouco de treinamento, de conhecimento do que é a política hoje no país. E o que a gente percebe é que os tribunais de contas, assim como o Conselho Regional de Contabilidade, ele tem um programa de educação continuada no sentido do quê? De trazer um pouco mais de cidadania, um pouco mais de conhecimento, tanto para o político quanto para
para a sociedade, para que esses entendam o que está acontecendo no meio político e que os políticos entendam aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que uma grande saída para melhorar o desenvolvimento da política atual seria a parte de treinamento, sim, dos políticos. Bom, só rapidamente, eu acho que isso também seria um fator importante, mas acho que não é só, infelizmente, não é só essa questão de treinamento. Eu acho que é uma questão de visão do interesse público que está faltando. Isso aí e aí remete-se à questão da reforma política que se arrasta anos e anos e anos e Nossa, anos. quer ver uma coisa, Odário? Deixa eu só interromper um pouquinho para fazer uma colocação. Eu assumo uma prefeitura. Imagine, assumo uma prefeitura. Não tenho conhecimento de coisa alguma. Aí eu tenho que fazer uma determinada licitação. O fornecedor já vem com o edital, porque eu não tenho técnico que sabe fazer edital. Olha que situação desastrosa que acontece. E quando o fornecedor vem e a mim me fornece o edital, como se falava no nosso tempo que a Ponte Rio-Niterói, ela foi toda, no nosso tempo falava a Ponte Rio-Niterói e falava também de Iguaçu, de Foz do Iguaçu, falava que em Iguaçu também, toda a linha de argumentação era feita pelas empreiteiras que estavam construindo. Ora, é evidente que, na falta de conhecimento da administração, a administração não conhece, não sabe como atuar, não sabe como trabalhar. Se a empresa vem com o edital está preparado. Ora, é mais ou menos como é o caso da Fórmula 1. A Fórmula 1 vem para cá, você quer ver que absurdo? A Fórmula 1 vem para cá, ela não dá tempo sequer de você fazer uma licitação para você poder fazer a preparação dela. Quer dizer, então são questões, Audálio, eu concordo com você, mas são questões, Audálio, que se nós tivéssemos uma formação intelectual, uma formação capaz... aquele negócio, você convida para construir a sua casa um pedreiro que não sabe construir a sua casa, ele não vai conseguir levar a bom termo a construção da sua casa. Quer dizer, eu concordo com você. A pessoa que tem dentro dela o interesse de burlar, de assaltar, ele já tem esse interesse. Mas também, se na hora que ele vai pretender fazer isso, aparece o seguinte, olha, isso aqui está errado assim, 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 é diferente. Bom, essa questão vai longe, né? É melhor a gente passar para outra. Outro assunto. Porque não se pode reduzir a essa questão da preparação, do edital, etc. Um analfabeto, um semi-analfabeto, se ele for um cidadão voltado para o interesse público, ele pode prestar bom serviço. A cidade de São Paulo recebeu nos primeiros 2 anos de gestão Haddad apenas 418 milhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, é o PAC. O PAC, na verdade, é o nome que o atual governo colocou para o orçamento. A proposta foi de 8 bilhões e 100 milhões de reais. A Prefeitura diz que, mesmo não representando um aporte significativo, a verba federal tem ajudado a cidade a quebrar recordes de investimentos e que o restante do valor virá nos próximos 2 anos. Leôncio, eu gostaria que você trocasse isso em miúdos para a gente. Não, porque eu fico, quando eu leio com muita frequência a história do PAC, PAC, na verdade, é um nome que foi dado ao orçamento. Sim. Nada se faz no serviço público se não for atrelado ao orçamento. Então, mudamos o nome para PAC. Né? Hoje estamos com o PAC. Tem o verbo Esse pacado, é o termo, né? mas é orçamento em si. O que acontece é que, apesar da verba ser do governo federal, a verba do governo federal, quem faz tudo são os municípios. Então, os municípios eles têm que receber essa verba através de uma transferência constitucional, entra dentro dos cofres do município e os municípios vão utilizar esse dinheiro para fazer as benfeitorias que são sugeridas, que foram planejadas pela União. O que acontece aqui é que, infelizmente, devido a uma série de fatores, o governo federal, assim como o governo estadual e o governo municipal, eles fazem um planejamento daquilo que eles pretendem fazer durante o exercício através de um programa de planejamento chamado Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária, que é a própria lei
do exercício. O que acontece é que muitas vezes aquele valor que você planeja transferir para os municípios, você depende de uma entrada de valores, que muitas vezes não acontece. E o que acontece na administração é que muitas coisas que às vezes não estavam planejadas, elas acontecem durante o exercício, levando o governo a gastar dinheiro em outras coisas que não estavam planejadas. Dessa forma, termina prejudicando aqueles projetos, aqueles programas que foram feitos pelo prefeito e pelo governo federal e não remetem os valores que deveriam ser mandados. E, com isso, termina prejudicando, sim, a população. Mas é nessa linha, assim. Esse planejamento aqui no Brasil é um planejamento legal. Legal. Na minha opinião, é o fim do mundo. Você chegar num país e ter que ter planejamento legal. Então, esse PPA, ele é votado muito tempo antes. A LDO, essa que é do ano, ela se subordina LDO, o que é, Euripides? Lei de Desenvolvimento... Lei de Diretrizes Orçamentárias. Orçamentário. Essa LDO, ela vem. Quando a LDO vem, ela vem já em cima de tudo aquilo que podia ser planejado. E ela faz um planejamento. Esse planejamento fica sempre à espera de haver meios, de haver meios econômicos para fazer. Entendeu? Quer dizer, então, aí depois, quando vem o orçamento anual, que é a LOA, a lei do orçamento anual, essa LOA é mais próxima. Entendeu? Quer dizer, então, nós vivemos muito de planejamento e, na hora que se faz, nem sempre se observa o que foi planejado, por decorrência de uma série de fatores. O Dálio está... Não me meto nessa história aí, tá? Deixa para lá. Estélio? Eu acho o seguinte, Santo Pé, nós voltamos àquela discussão da onde emana e da onde realiza, né? Então, a diretriz orçamentária brasileira, ela é emanada para os deputados e senadores, e não para a população. Então, as obras, elas são ditas prioritárias para o deputado e para o senador, não para a população. Quando chega aqui em São Paulo, no município, vamos descer no nível aqui onde nós vivemos, que o Brasil não vive no estado, o Brasil vive no município, não é verdade? Não é isso? É isso. Não é isso? Não, é que então? falamos agora... Nós tínhamos falado sobre isso. agora então. que o Franco Montoro, o falecido Franco Montoro, dizia em praça pública que nós vivemos no município. No município, isso, mas a doutrina europeia, né, de gestão é essa, né? É o MP, né? É o municipal, né? Ele é munícipe, né? Ele também é um munícipe. E quem vota nele mora ali do lado dele. Ele sabe quem ele é. Então, quando ele está lá na BBC, nas quintas-feiras, falando lá no parlamento, o cara diz, esse eu votei nele, hein? Vamos ver o que esse cara está falando. Entendeu? Porque ele mora ali, ele vai na igreja ali, vai no pub ali, né? Muito bem. Então, o que acontece? Quando desce aqui para o município, o vereador ele vai buscar o máximo possível para a sua legenda. Você entendeu? Então, a cidade passa a ser dividida também, eu acho que são 50 vereadores, né? 55. São 55 para serem atendidos. Sabe? É difícil, né, Copé? Agora, deixa eu só dar uma palavrinha aqui, com relação ao que você comentou a respeito do vereador, da indicação do orçamento. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar à Constituição Federal, o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? É obrigado a ter uma participação popular na elaboração do orçamento. Então, apesar do gestor ficar a cargo dele, fazer o orçamento, ver o que vai fazer no ano seguinte, a população ela tem que participar até por força de lei. E não é uma lei qualquer, é uma lei complementar. Então, hoje, todo o orçamento que é feito, todo o planejamento que é feito, tanto no governo municipal, governo estadual e governo federal, ela é feito e tem que ser feito com o apoio da população, que é a população que sabe o que realmente precisa. Então, nesse sentido, hoje, nós temos o quê? Nós temos hoje que não só fazer o orçamento por meio político, e sim fazer o orçamento também com a população que sabe os problemas que tem. Mas está ocorrendo esse debate popular? Sim, ocorre. O ano passado, fui convidado a nada. ele é publicado em jornais de grande circulação, pela internet.
no próprio site da Câmara Municipal, é que hoje, infelizmente, a gente ainda não faz uma grande propaganda disso, deveria fazer mais. Tem municípios por aí, por exemplo, que eles colocam em outdoor. População, venha participar da discussão sobre o orçamento. Por exemplo, São Bernardo do Campo, Diadema, Santo André. Nós aqui não podemos manter outdoor. Então talvez São Paulo né? seja grande demais. Pode ser isso, mas a população tem participado, principalmente os conselhos. Leôncio, com todo respeito, eu nunca vi. Eu também. Nunca vi. Não. Eu já vi. É importante que se Opa, esclareça isso. eu já vi. É importante que se esclareça isso. Né? A participação fica resumido a meia dúzia de pessoas próximas ao vereador interessado, né? No caso, a um deputado interessado. Então, fica resumido a um grupo de amigos que discutem algo que, aqui em São Paulo, vai atingir diretamente 10 milhões, 11 milhões de pessoas. Zancopé, então, eu vou fazer o seguinte. A próxima que tiver agora, esse ano, eu vou mandar para você e você aqui aproveita e faz a publicidade dessas datas, que eu acho que é uma coisa de interesse para todos. Tá ok? Lá, Sabendo disso, eu vou passar para vocês. Tá ótimo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está conosco no Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Conosco hoje o jornalista Audálio Dantas, que é conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, consultor em energia Estélio da Cunha, o diretor-presidente da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município, Eurípides Salles, e também o conselheiro do CRESP, Conselho Regional de Contabilidade, Valmir Leôncio da Silva, nesta edição do Gente que Fala. Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que a utilização das termoelétricas, apesar da poluição, garantirá o fornecimento de energia ao país sem a necessidade de um racionamento, no momento em que a população enfrenta crise hídrica no Sudeste. O ministro disse que o cenário atual não indica a necessidade de um racionamento, mas não descartou novas medidas do governo se o quadro se agravar até o final do ano. Estélio? Não, já se agravou certo. E eu gostaria certo. Que ele dissesse quais são as medidas que ele vai tomar, né? Porque as usinas térmicas que estão aí, né, que vem resultado daquele grande apagão do governo Fernando Henrique em 98, né? Grande apagão no Brasil, né? Elas não têm. Hoje o presidente disse: no meu governo não haverá apagão. Quem falou isso? O atual presidente. Na época da campanha, ela falou que estava saindo daquele apagão do cérebro. Então, mas vai haver, né? Quer dizer, já está havendo. O que acontece? Ninguém quer declarar o estado de emergência dos reservatórios hídricos das hidrelétricas, tanto do sistema mineiro como do sistema paulista, né? Ninguém. Nós já estamos usando ao máximo a capacidade de Itaipu e do Leão de trazer para a gente. Então, o que vai acontecer, Zancopé? Por sorte, a nossa economia está andando para trás. Porque se ela estivesse andando para frente, já tinha dado apagão. Tá? Então, nós temos que torcer para que a indústria não ande para trás 4%, ande para trás uns 10%. Tá? Por quê? Porque é muito importante que a população entenda o seguinte: essa questão de água é uma questão da natureza. Nós não temos controle sobre ela. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte: nós estamos a 16% nos reservatórios sudeste, né? Você sabe, né? Os números estão aí, nós estamos a 16%. O Fernando Henrique declarou racionamento quando estava em 19%. Só explicar uma coisa, que quando se fala em água, nós imediatamente imaginamos o Cantareira. O que o Estélio está se referindo não é a água para consumo humano. Não. O que o Estélio está se referindo é a água para geração de energia. Exatamente. Então, quando ele fala 14%, não é os 4% da Cantareira, a água que menos a gente bebe. 25% na Cantareira. Sim. É menos 25%. Perfeito. Mas porque acabou o que tinha, foi a primeira reserva, foi a segunda reserva, então é menos 25%. Sim, então, mas é só para. Então, isso é até importante, até vem uma luz agora boa para dar para os nossos ouvintes. É o famoso. Nós estamos no cheque especial. Ah, tá. Nós estamos no cheque especial. Todo mundo entendeu. Isso. Obrigado. Entendeu? Então. Não quero ouvir falar disso. Nós estamos no cheque especial. Mas é um cheque sem Nada. limite? Não, sem limite? Mas tem limite, porque fica seco, né? O gerente do banco está lá e ligando para a gente. Nós estamos no cheque especial. Quando cai o salário, e depois vem juros e correção monetária, não é isso? Então, o que está acontecendo? Nós precisamos que... Bela figura. Não é? Estamos no cheque especial. Nós estamos no cheque especial. Nós precisamos que chova para o que a gente consome e, mais ainda, para pagar o cheque especial para ir para o nível mínimo, que se a represa tem... Falar uma coisa. Tem que entrar o 13º e mais um abono urgente e mais uma gratificação. E o prêmio de loteria, talvez. Dá um write-off. O Audálio já vai para um prêmio de loteria. Um prêmio de... Mas a palavra é prêmio de loteria ou write-off. Se você quiser falar com um banqueiro americano. É o write-off. Agora, os ingleses estão falando de haircut. Olha eu no haircut aqui. Você entendeu? Então, o que acontece é que nós estamos de novo no caminho do auto-engano. A presidenta, que lamentavelmente eu tenho uma formação muito técnica, só técnica, nunca fui nem guerrilheiro e nunca fui político.
eu sou técnico, né? Como o senhor é político, né? Eu sou técnico. O senhor falou que é 30 horas político. Ele diz eu não. Não, isso nós chegamos a uma situação gravíssima do país. Você me chamou de burocrata agora. Ser político é sinônimo de coisa ruim. A colocação que o Audálio faz é maravilhosa, Euripides. Ele me chamou de burocrata. Não, de tecnocrata. Tecnocrata, ele é tecnocrata. Político, ele me né? chamou. O que é o político? O político é aquele que, vendo uma realidade, ele comunica essa realidade da forma mais agradável para ele se manter bem com aquela população. Tá? O que é o técnico? O técnico é o cara que chega e diz, a água vai acabar o chuveiro elétrico. Pronto. Esse é o técnico. Tá? Agora, como é que você dá a notícia? Você dá a notícia de forma técnica ou de forma política? Você dá no meio termo, não é verdade? Você prepara a mídia, você antes vai no Jornal Nacional e pede... A mídia é preparável? É preparável, né? É interessante. A mídia é preparada. O seu pai subiu, como é que é aquela história? Subiu na escada. O gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Então, o que acontece? Vamos voltar tecnicamente aos técnicos da Eletrobras no governo Fernando Henrique. Eles chegaram para o presidente Fernando Henrique e disseram, a 20%, presidente, vamos fazer racionamento. Tá? E o presidente foi para a televisão, se lembram disso? Ele foi para a televisão e nós, no programa que fizemos no dia seguinte, o Zancopé liderando o programa, nós dissemos, puxa, falamos isso há 6, 9 meses atrás. Ele está 9 meses atrasado, mas nasceu um filho bom. Né? Então, aquele racionamento fez com que as pessoas no Brasil saíssem desligando geladeira, todo mundo achou uma solução. Como aqui na cidade de São Paulo, tem gente comprando piscina plástica, pegando água de chuva, não é verdade? Sim. Porque a sobrevivência é o que nos move. Não é verdade? Então, isso daí aconteceu. Nesse exato momento, nós estamos vivendo um momento de auto-engano. A 16% os reservatórios de geração hídrica do Sudeste, no nível que estão, e eles tendo o mesmo conhecimento que eu tenho, que essa questão não é meteorológica, mas é climática, vai prevalecer por mais 24 meses no mínimo, já era para estar em racionamento. Resolve comprar energia da Argentina? A Argentina não tem o que vender, Zancopé. Mas anunciaram aí que... Quem vai vender? Os reatores nucleares da Argentina estão tudo bichado lá. Puxa, que é isso? A gente sabe. Olha, a Argentina, ela deveria todo dia aproveitar que o Papa é argentino e todo mundo ficar de joelho e pedir encarecidamente que tudo desse certo no Brasil. Porque a Argentina, ela come pelo que a gente gasta. A Argentina ela está totalmente quebrada em família. O Cone Sul, com exceção da Colômbia, que tem aquela mistura de Washington com Farc lá dentro, né? O resto está tudo quebrado. Pega a coitada da Venezuela. Gente, a Venezuela não pode abrir supermercado que o pessoal saqueia. Não tem mais produto. Essa questão de bolivarianismo, lulismo, todas essas coisas que levam para o populismo, está provado aí que acabou. Não tem mais. Eurípides, algo a acrescentar sobre a nossa situação de energia? Não há conta pública que acerte isso, hein? Não. Não? Não. Sabe, eu ia falar de uma coisa paralela aí, que é o seguinte, que eu queria só que você preparasse para um próximo programa uma relação das medidas que nós devamos tomar para economizar. A gente fala tanto em economia, tem que economizar, tem que tal. Então, água e eletricidade. Eu sei, mas tem que economizar água e eletricidade. Mas como você economiza água e eletricidade sem perder a qualidade de vida? Doutor Eurípides, vamos olhar, vamos falar aqui, né? Quer dizer, bem claro. Quando o Geraldo Alckmin foi eleito a primeira vez, estava chegando lá o ano de 2013, né, novembro, dezembro de 2013, nós já falávamos que os reservatórios estavam baixando. Nós já falávamos isso. Tá? Inclusive, nesse programa se falou. Tá? No ano de 2013, né, esse ano aí, véspera de reeleição dele, ano de reeleição, ele só tinha em mente duas coisas: fazer bonito para a Copa do Mundo, porque
porque tinha uma Copa do Mundo que vinha aí, né? E não ficava bem dizer que São Paulo estaria com racionamento e a CNN cobrir que a Copa do Mundo seria em um local de racionamento. Tá? Mas o racionamento poderia ter sido feito sem esse nome, né? Porque o PSDB ele é craque em fazer coisa com nome que eles inventam. Na verdade. É o tucanês. O tucanês deles. Né? Eles são craques nisso. Nós não fizemos. Só que esse programa ele teve a verdade o tempo inteiro colocado. Desde março de 2013, e provavelmente esse é o 12º programa que eu faço, falando dessa questão, a gente vem falando que a mudança não é meteorológica. O que eu falo de meteorológico? Não é um ponto fora da curva, o senhor entendeu? Que choveu para burro, alagou, aí o carro, igual o Datena mostrou, né, que o cara vinha de moto e caiu no buraco, aquele negócio, eu nunca imaginei acontecer isso numa avenida em São Paulo, né? Com a moto caiu no buraco. Que se abriu não foi? Na avenida. Deu sorte que não foi junto, né? E deu sorte que não foi junto, né? Você viu, né? Vi. Então, não é um ponto fora da curva meteorológico, é uma mudança climática. Então, o que é uma mudança climática? Tinha uma floresta, agora vai ter um cerrado. Tinha um cerrado, agora vai ter um deserto. Essa é a mudança climática. Perfeito. Audálio, Fernando Lopes da Moca, qual a sua posição sobre não obrigatoriedade do diploma para jornalistas? Essa é uma questão que está Como é que anda isso na Câmara e no Senado? Bom, acho que eu como presidente do Sindicato de Jornalistas, da Federação Nacional dos Jornalistas, como deputado federal, sempre defendi a importância de haver uma formação específica para os jornalistas, devido à importância da profissão, que é aquela de informar e atender ao interesse público, à sociedade, que é o direito de ser informado. Claro que se o sujeito se prepara na universidade para isso, ele vai fazer melhor esse trabalho do que o que não se preparou. Isso não significa que quem não tenha se preparado, eventualmente, não possa fazer isso. Acho que foi um erro grave do Supremo Tribunal Federal acabar com essa exigência de formação universitária para os jornalistas. E, ao mesmo tempo, isso leva a uma crítica que eu sempre faço ao Congresso Nacional. Foi absolutamente omisso nessa questão e por isso foi preciso que o Supremo Tribunal, atendendo a interesses que não são da sociedade, isso precisa ser dito, acabou com o diploma. Tenho dito. Muito político dono de órgão de imprensa. Não, você está percebendo que vira, você cai no mesmo assunto. O que está faltando no Brasil? Formação. Exatamente. Formação. É formação para você conviver com o problema da energia, é formação para você conviver com o problema do jornalismo, é formação para você conviver com o problema da administração pública, é formação. Nós vivemos um drama de formação. A sociedade anglo-saxônica, né, e protestante, né? Isso. Não, só um instante, isso mesmo. E toda hora você remete o assunto para Inglaterra, Japão, Alemanha, onde existe formação. Exatamente. Então, ontem teve um debate na CNN que eu acompanhei, né? Um debate assim, mesa mesmo, com aquele Zaccaria, né? Aquele cara que é um bom repórter, né? O debate, sabe qual era? A competitividade das crianças entre 6 anos e 12 anos, China-América. Que a formação chinesa está ficando melhor que a americana. Estamos perdendo de goleada. Já. Puta, nem se fala. Audálio, Jaime pergunta sobre suas lembranças da famosa greve dos jornalistas de abril de 79, que serviu principalmente para mostrar aos patrões da mídia e seus órgãos de imprensa que podiam trabalhar com menos jornalistas. Esse é um assunto também recorrente, né? Essa greve foi um grande equívoco, né? Eu costumo dizer que, na ocasião, eu era deputado, apoiei a categoria, mas sempre criticando, dizendo que o líder, principalmente na questão sindical, o líder tem que ter a coragem de, em determinado momento, se ele errou
ou se as circunstâncias vai levar a um fracasso do movimento, ele tem o dever de dizer para a categoria que não dá. Recuar. E recuar. Claro, como isso acontece nos exércitos. O nosso Isso jornal não entrou, aconteceu. No nosso jornal entrou o pica-pau, nunca mais voltamos para o ar. Não, e o resultado é isso que o Jaime disse. Desemprego até hoje, Sim. as consequências disso. Estélio, Ivani de Campo Belo, você teria a informação de qual é a formação técnica do atual secretário de Energia do governo do Estado de São Paulo? Não, eu não tenho. Não tenho. Mas, olha, aqui em São Paulo, nós não temos nesse nível, né, de secretário de Estado, todos têm um nível muito bom. Todos têm um nível muito bom. A USP aqui, o pessoal faz mestrado, estuda, né? O grande problema é o seguinte, vamos pegar essa questão da educação. O Brizola inventou aqueles colégios, não era? Sim. Aquele colégio não era para formar gente, era para formar eleitor para ele. Entendeu? Aqui em São Paulo não tem os CIEPs, são os CIEPs. Não, CELS. CELS, né? Tem os CELS. Os CELS é para formar eleitor para o PT. Entendeu? Não é para formar cidadão para o Brasil. Então, isso é uma coisa que eu vi no debate ontem na CNN, 4 horas de debate, poderosíssimo. Quer dizer, a longo prazo, a América vai perder para a China, porque hoje o menino de 6 anos na China está tendo uma formação nacional, uma formação linguística, técnica, etc., melhor do que a americana. Eurípides, Pedro Alves, Jardim São Paulo, as nossas escolas de economia e administração estão sabendo formar pessoal especializado para trabalhar nos tribunais de contas? Eurípides, Leôncio. O problema sério que nós estamos notando também na administração é um conhecimento muito teórico. Por exemplo, eu fiz faculdade de Direito. Na faculdade que eu fiz, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a USP, na faculdade que eu fiz, eu tinha direito administrativo. Mas, em nenhum momento se falou numa matéria que fosse de contas públicas. Quer ver uma coisa impressionante? Vocês vão me dizer, eu não acredito. Eu não acredito. O professor Ives Gandra lançou um tratado no ano passado de direito municipal. Aí eu falei, nossa senhora, esse deve ser deve ter havido já um tratado desse, esse é o segundo. Não, era o primeiro. Vocês sabiam? Eu vou falar aqui, vocês vão dizer, é um absurdo o que você vai falar. Não, não existe uma cadeira em nenhuma faculdade do Brasil de direito contábil. Não existe. E a Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública, do Brizola, quando foi o último ato ainda do João Goulart, o tempo que o João Goulart era presidente da República, o último ato, a Lei 4.320 fez 50 anos vigendo no Brasil. É a Lei da Contabilidade Pública. E não temos direito contábil na faculdade. É ou não é o fim do mundo? Audálio, Federação Nacional dos Jornalistas disponibilizou o relatório 2014 de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. 129 agressões a jornalistas com 3 mortos. Bom, essa é uma questão também, infelizmente, recorrente. O Brasil está entre os países onde se praticam mais violências contra os jornalistas, seja pelo poder público em manifestações, como nós temos visto, seja principalmente por políticos que se julgam atingidos, principalmente no Brasil profundo, atingidos por críticas e que resolve isso na contratação de assassinatos, de tocaias, etc. Então, essa é uma questão que diz respeito ao Congresso Nacional, principalmente no sentido de que se tomem medidas no sentido de federalizar a justiça no caso dos jornalistas, porque a justiça local, que sofre influências locais, ela não toma, ela está sempre primando pela impunidade. Eurípides, há instantes o Estélio falou sobre político, o Audálio foi deputado federal, mas quando chama as pessoas de
de político neste Brasil parece que se Pois ofendem. isso eu acho um Não, absurdo. não. Até agora, então vamos fazer aqui uma. Não, tudo bem. Não. Politikon zoon. Aristóteles dizia o seguinte: todo ser humano é um animal político por excelência, um animal político. É que o modo, às vezes, de se colocar fica um modo não muito escorreito, né? Vamos por assim chamar, né? Mas eu queria fazer um acréscimo a essa questão. A gente deve observar que a violência contra o jornalista não é só do poder público, é também da sociedade. Nas manifestações nós temos visto muito isso, e um caso que é o do cinegrafista da Bandeirantes, Santiago, ele foi assassinado por manifestantes. É isso mesmo. Audálio Dantas, agradeço a gentileza de ter aceitado o convite para participar do Gente que Fala. É muito bom tê-lo aqui e, Muito obrigado. repito, eu tenho um respeito muito grande pelo jornalista Audálio Dantas, somos amigos pessoais, mas principalmente pela atuação frente ao nosso sindicato. Muito obrigado, companheiro. Eurípides Salles. Eu também tenho. O Audálio Dantas para nós, o das Antas. O Audálio das Antas, né? Porque depois vem o D apóstrofo Antas e depois é que vem o Dantas. Isso. O Audálio, também me orgulho de ser amigo dele, para mim é muito orgulho de ser amigo dele. É um homem honesto, probo, correto, político bom, competente e tem ideologia. Vou pagar um café para ele. Eurípides, grato por ter aceitado o nosso convite para o Gente que Fala e permitido ficar até o final desse debate. Um abraço. Leôncio, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu agradeço. Estélio. Obrigado por me ter no seu programa, nessa mesa fora de série. Você sempre enriquece os debates. Eu pedi a você que converse com a gente na quarta-feira de cinzas, pode ser? Com certeza. Tá? Vem aí para a gente falar sobre quarta-feira de Daqui a pouco ele cinzas. cobra cachê. É que o Estélio tem muito conhecimento e a gente vai explorar isso. Gente que Fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benemene, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.